número 8, verso 23 ao 25. Lucas, capítulo 8, verso 23 ao 25. Quarta-feira a gente continua a série, amado. As duas últimas igrejas nós estaremos ministrando aqui: Filadélfia e Laodiceia. A série das 7 igrejas, Filadélfia e Laodiceia, será quarta-feira, não falte, tá? Quarta-feira não teve culto, não teve luz, mas nós fizemos ali fora, foi uma bênção, voz, violão, e falamos da palavra do Senhor. Tivemos até visitante, foi bom demais. Então, quarta-feira agora, tá? Laodiceia e Filadélfia, não perca. 8, 23 ao 25 diz assim: durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-se em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é esse homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhes obedecem. Quem é esse homem? Fale comigo, quem é esse homem? Que é quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedece. Repita comigo assim de novo: quem é esse homem? Que quando ele ordena, o diabo vai embora, a saúde volta, a prosperidade é alcançada, as pessoas são salvas, a minha família é liberta. Quem é esse homem? Que quando eu oro, ele me ouve, ele me atende, ele realiza milagre, ele faz e acontece. Diga, ele faz e acontece. Assim, quem é esse homem? Que nessa noite está aqui, estou sentindo ele. Fala, quem é esse homem? Que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha história, que me deu um destino e eu não perderei. Os discípulos estão vivendo mais uma experiência com Deus. Eles estão vivendo mais um tempo oportuno com o Senhor. Porque todos aqueles que resolvem se entregar ao Senhor também desfrutarão de experiências que somente aqueles que estão perto poderão usufruir. Qual é a grande verdade? A grande verdade é que quem está do lado de Deus vai viver na sua vida, na sua trajetória, na sua história, momentos turbulentos. Porém, isso não irá sucumbir à sua vida. A grande verdade do Evangelho é que Jesus se sacrificou na cruz do Calvário e nós precisamos renunciar a algumas coisas para servi-lo. E a grande verdade é que nem sempre será fácil, nem tudo correrá bem, mas se Jesus estiver contigo, o final sempre será feliz. A gente precisa entender isso. Os discípulos, eles abriram mão de muita coisa. Tempo de família. Alguns abriram mão da sua profissão. Outros abriram mão de certos amigos. Outros abriram mão até mesmo, de repente, de estudo ou de posição diante dos seus irmãos judeus e os romanos, para andar com Jesus. E interessante que Jesus nunca lhes prometeu vida fácil. Ele disse certa vez, quando alguém chegou para ele e falou: Senhor, eu quero te seguir. Ele olha e diz: o filho do homem não tem nem sequer aonde dormir, um travesseiro para reclinar sua cabeça. E eles assim mesmo seguiram, foram atrás de Jesus, porque criam no poder que ele tem. E nenhuma desses momentos adversos, Jesus estava pregando, ele ia atravessar o mar para chegar até a Gadara. E a Bíblia diz que ele mandou os discípulos irem adiante. E no meio do caminho, quando ele estava nesse trajeto,
Jesus dormiu, certamente cansado. De repente o sermão foi muito longo, ficou muito tempo em pé, ou sentado no sol, ou andando dias, ou sem dormir, de repente, como poderia ou deveria dormir por causa da obra que estava fazendo. E os discípulos estavam incumbidos de remar o barco e chegar do outro lado. Jesus está dormindo dentro daquele barco. E a Bíblia diz que de repente veio uma tempestade no meio do barco e começou a sacudir aquele barco. E quando aquilo começa a acontecer, esses discípulos que tiveram experiências com Deus notáveis antes, ficaram apavorados. Olhe para mim aqui que eu quero falar uma coisa para você. Ter medo faz parte da jornada, desde que esse medo não paralise você. Quando esse medo começar a tentar paralisar para você, diga para ele quem é o Deus que você serve. Alguns entenderam aqui. Quando esse medo tentar impedir você de ir adiante, diga para ele quem é o seu Deus. Quando esse medo tentar impedir você de chegar aonde você precisa, diga para ele quem é o Deus da tua vida. Eles estão ali, dentro do barco, tiveram experiências com Deus extraordinárias, mas veio o vento, veio a tempestade, que eles ficaram temerosos. Qual foi a atitude deles? Acordar Jesus. Você faria o mesmo, sim ou não? Sim. Se você está numa situação de apuro, o que você faz? Recorre a alguém que possa te ajudar. É normal. É normal isso. Eles vão acordar Jesus. Jesus acorda, levanta, olha para a tempestade e dá um comando: vento e mar, cesse. E a Bíblia diz que no mesmo instante o vento e o mar pararam. Quando isso acontece, os discípulos olham para ele, abismados. Jesus faz uma pergunta: aonde está a sua fé? E aqui que eu vou me prender nessa noite para a gente conversar. São duas frases que vai nos chamar a atenção aqui. Primeiro, Jesus pergunta para eles: aonde está a sua fé? Pergunte para alguém que está do seu lado: onde está a sua fé? Pastor, mas por que Jesus pergunta isso a eles? É porque a história de Jesus com os discípulos não começou naquele dia. Jesus já tinha uma história antes com eles. E eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, e eles mesmos já fizeram muitas coisas. Eles saíam pelas aldeias e cidades anunciando, falando de Jesus, chamando as pessoas para ouvirem a palavra. Mas naquele instante de tempestade parece que se esqueceram de tudo, porque o medo tem esse poder. O medo tem o poder de levar a nossa mente ao esquecimento das coisas que nós já vivemos e fomos vitoriosos. Quando Jesus faz essa pergunta para eles: aonde está a sua fé? Ele está dizendo: cadê aqueles homens que há pouco tempo atrás estavam comigo fazendo e vendo os milagres acontecerem? É isso que eu quero falar para nós aqui essa noite, amado. Não se perturbe com o vento, não se perturbe com o mar. Fique atento na tempestade, mas use a sua fé, porque aquele que fez no passado é o mesmo que faz no presente e te levará ao futuro. A gente precisa ter essa convicção em nós. Ele continua sendo o mesmo, independente da minha condição, Ele é Deus. Independente do meu momento, Ele é Deus. Independente da minha fraqueza, Ele é Deus. Ele é Deus. E existem circunstâncias que nós só vamos atravessar se a nossa fé for ativada. Pastor, falando é muito fácil. Você que pensa, mano. Graças a Deus que Deus nos prova. E quando Ele nos prova, na verdade, é para poder a gente não esquecer quem Ele é na nossa vida. E a gente precisa viver assim. Jesus indaga eles: aonde está a sua fé? Deixa eu falar uma coisa para você aqui com amor e carinho, amado. Às vezes a gente precisa relembrar algumas coisas, porque o diabo tenta ofuscar o brilho da glória de Deus na tua vida. Quantas vezes você pode estar chorando, falando: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que tanta luta? O Senhor está perguntando para você hoje: aonde está a tua fé?
Cadê aquela pessoa? Cadê? Aonde está aquele homem, aquela mulher de fé que eu conheço? Cadê? O Senhor está olhando para nós e na verdade não está querendo que a gente se lamente. Ele quer que a gente se levante no meio do mar e seja da nossa boca que venha o comando para que o céu intervenha no que nós estamos vivendo. Cadê a tua fé? O diabo ele pode ter mandado uma notícia de que tudo vai parar. Ele pode ter mandado um mensageiro dizer, mas o Senhor está perguntando para você essa noite: cadê a tua fé para ir adiante e fazer com que o inferno se envergonhe? É assim. A gente precisa viver nisso. Nós não podemos viver por aquilo que nós estamos somente vivendo no meio da tempestade. Não, existe uma história. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Quem se lembra? Levante a mão assim. O dia que você aceitou, você lembra? Quanto tempo você já está caminhando? Quanto tempo você está andando? Quanta coisa Jesus fez? Sabe o que se chama isso? Mar da Galileia. Você está dentro do barco atravessando, mas Jesus está ali dentro. Jesus está dentro do barco. Jesus está dormindo. Por quê? Porque enquanto os remos estão nas nossas mãos, Ele descansa. Mas no dia que nós tivermos medo e nós convocarmos e chamarmos Ele, Ele vai acordar e despertar a tua fé e mostrar que Ele está contigo. A gente aceita Jesus, amado. Parece que a gente, na minha época, irmão, vou falar aqui, ninguém vai saber, não é possível. Na minha época tinha um bichinho chamado Popeye. Quem lembra Popeye? Lembra, Marcelo? Tinha o Popeye, mano. Popeye era magrinho, careca, queixudo. Tinha um cachimbo velho do lado. A Olivia, irmão, era um palito. Ele vivia situações difíceis. Mas quando a adversidade vinha, ele pegava uma latinha de espinafre. Até hoje eu não sei por que espinafre, não porque hambúrguer, mas era espinafre. Ele pegava o espinafre e sempre aparecia uma latinha de espinafre. E ele comia, e os braços dele cresciam. E ele dava um soco no inimigo dele e o cara caía do outro lado. Pastor, o que você tem a ver com a mensagem, meu amado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Está na hora de você comer espinafre. Está na hora de você abrir a latinha da fé, abrir a sua boca, porque a Bíblia diz que o dia que você parecer que é fraco, tu é forte. O dia que você estiver pensando que vai perder, aí o seu Redentor vai se levantar e dará uma ordem na tua vida. Fé. Essa é a pergunta de Jesus. Agora, uma coisa que me deixa preocupado. Os discípulos olham para Jesus e falam o seguinte para Vitor Zé: quem é esse homem? Isso me preocupa, evangelista Fábio. Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus. Botaram ele no barco para atravessar o mar. Mas na hora do milagre, quem é esse homem? Sabe por que isso me preocupa? Porque a gente às vezes tem fé para acreditar que Jesus é capaz de realizar nos outros, mas não temos fé para acreditar que Ele é capaz de realizar em nós. Ele andava na cidade para um lado e para o outro, mano. E eles sabiam que era Jesus, mas quando aconteceu na vida deles, eles não conseguiram acreditar. E sabe o que é mais impressionante aqui? Nessa história toda, quem estava mais próximo não conseguia desfrutar de todo o poder que Deus tinha. Você sabia que tem pessoas que estão mais distantes desfrutando de coisas, e nós que estamos perto estamos deixando passar batido? E é por isso que ele está perguntando: cadê a tua fé? A gente prega e diz para alguém assim: Deus vai livrar a sua família. Mas dentro de nós já acreditamos que Deus vai livrar a nossa. Nós dizemos para alguém: Deus vai te dar saúde, mas nós não acreditamos que Ele vai curar a nossa vida. Nós profetizamos para alguém que Deus vai fazer algo extraordinário, mas nós não cremos. E quando Ele realiza, a gente está assim: quem que foi que fez? É o
que o Senhor está nos chamando a atenção hoje. Nós temos o dever, amado, de comer de melhor. Certa feita a mulher chegou, presta atenção nisso. Uma mulher Ciro-fenícia chegou diante de Jesus e falou: Senhor, minha filha está em casa doente. E eu preciso que ela seja curada. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela disse: mas Senhor, até os cachorros comem da migalha que cai da mesa do teu pai, dos teus filhos, do seu Senhor. Jesus diz assim: mulher, pode ir embora que tua filha está curada. Porque em Israel, escuta isso aqui, em Israel eu nunca vi alguém com uma fé tão grande. Alguém distante tinha mais fé do que quem estava perto, tinha mais fé do que quem estava dentro. Tinha gente que estava comendo da mesa, mas não tinha o milagre daquela que comeu das migalhas. Presta atenção nisso. No meio do caminho, no meio da tempestade, quando o Senhor faz, eles não sabem o que está fazendo. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem à voz do Senhor? Olha para mim, eu quero dizer para você uma coisa aqui. Você não está seguindo um profeta, você não está seguindo um mestre, você não está seguindo um Galileu, você não está seguindo um homem que nasceu em Nazaré. Você está seguindo e servindo ao Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. É o único que a Bíblia diz que o seu nome está acima de todo nome. É o único chamado o Cordeiro de Deus, o que a Bíblia diz que é o único que tem o poder de abrir os 7 selos. Os seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo são branco como a neve, os seus pés são como um latão reluzente. É esse quem você está servindo. É esse que é o homem que nós servimos. Eu não sirvo o carpinteiro, eu não sirvo o menino que nasceu na manjedoura, eu não sirvo simplesmente o filho de Maria e de José, não. Eu sirvo ao Deus vivo, o Pai eterno, o príncipe da paz, o conselheiro, aquele que tem poder no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, o que tomou a chave da morte do inferno. É esse que é o homem. É esse. Ele está dizendo para nós essa noite: desperta a tua fé. Aonde está a tua fé? Fale comigo assim: está na hora. Fale enquanto eu levo assim: está na hora de eu começar a liberar comandos sobre a minha vida. Está na hora. A gente faz tanto isso. A gente vai ter alguém assim: que Deus te abençoe, que Deus te sare, que Deus te proteja, que Deus te prospere. Está na hora de você dizer assim: que Deus me abençoe, que Deus me cure, que Deus me prospere. Está na hora da gente começar a dar comandos na nossa vida, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Ele só está perguntando: cadê a tua fé? 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 A Bíblia contém promessas que são para os filhos de Deus, são para nós. E a gente às vezes, por estar dentro de um barco no meio da tempestade, a gente esquece. Ou nenhuma promessa que Deus te fez está anulada. Você pode dizer para alguém que está do seu lado isso, por gentileza? Fale para ele: nenhuma promessa está anulada na tua vida. Fale para ele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Nenhuma promessa que Ele fez na tua vida está anulada. Nenhuma promessa que Ele fez na tua casa está anulada. Nenhuma. Agora Ele está perguntando: cadê a tua fé? Paulo teve um momento de fraqueza. Ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, todo dia vem um enviado de Satanás e bate no meu rosto, me esbofeteia, me acusa. Em outras palavras, está dizendo: está difícil, está doendo, está complicado.
Eu prego em tal lugar e essa praga vai junto comigo. Eu prego em outro lugar e esse mensageiro está lá também. Eu vou para a minha casa, ele está lá. Eu vou para os montes, ele está lá, Senhor. Está complicado. Jesus olhou para ele e falou assim: Paulo, a minha graça te basta, meu filho. Sabe o que ele está dizendo? Te conheço, Paulo. Você me conhece? Às vezes nós estamos assim, o diabo está apontando e acusando, amado. Você pode ter falhado, mas a Bíblia diz: filhinho, não pequeis. Se pecar, todavia tens um advogado, o Senhor Jesus. Por que a gente não usufrui disso? É porque a gente está preso, acreditando que Deus faz dos outros, mas não faz de nós. Eu quero declarar que Deus irá fazer em você como já fez em muitos. Eu quero declarar libertação, eu quero declarar cura, eu quero declarar milagres, eu quero declarar um coração novo. Eu quero nessa noite declarar um encorajamento do teu Espírito. O Espírito Santo vai te encorajar aí adiante em tudo. Creia que Ele vai fazer na tua vida. Eles tiveram muitas experiências com Deus. Na hora de mais umas, o Senhor ensina eles. O Espírito Santo, Ele é tão lindo, amado, que Ele então, ao concluir a jornada, Ele chega em Gadara, e lá tinha um jovem que ele expulsou uma legião de demônios. Sabe o que eu aprendo nessa história desses homens aqui? A mensagem é outra, tá? Não era essa não. Mas sabe o que eu aprendo aqui nessa mensagem desses homens aqui? Fale comigo assim: quando a tempestade vier, ela só vem para tentar impedir a mim de chegar no propósito. Não tinha por que aquela tempestade vindo nada. Eles tinham que ir até Gadara, porque tinha um propósito lá. Então, se uma tempestade no meio do caminho se levantar, escute isso aqui para você: é sinal de que você está na direção correta do propósito. Se uma tempestade começar a levantar, é porque você está com Deus no teu barco. Que a Bíblia diz que Ele não permite a gente ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar. Chegando lá, Jesus, a autoridade sobre os demônios, ele expulsou os demônios e aquele garoto foi liberto. Preste atenção nisso aqui. Fale comigo assim: existem tempestades que irão surgir simplesmente por causa do propósito. Você acha que foi fácil Jó suportar a tempestade dele? Não, mas existiu o quê? Propósito. Você acha que foi fácil para Moisés dar uma ordem ao mar? Não, mas existia um propósito. Você acha que foi fácil Josué assumir o lugar de Moisés e atravessar o Jordão? Não, mas tudo por causa de um propósito. Você acha que foi fácil Davi simplesmente pegar uma funda e derrotar um gigante? Não, mas foi tudo por causa de um propósito. Na vida de quem tem um propósito específico em Deus, sempre vai existir uma tempestade, mas em todas elas Jesus estará no barco. Vai estar. Moisés olha para cima e fala: Senhor, o que eu faço? Diz ao povo que marcha. Josué: Senhor, Moisés morreu, e agora? Assim como fui com Moisés, serei contigo. Olha Davi: olha, esse gigante aí que está falando um monte de coisa, esse hoje ainda ele vai cair. Por quê? Porque eu irei a ele em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que o gigante caiu. Em todas as histórias que você for ver na Bíblia, você vai ver Deus com grandes homens dando grandes escapes e grande vitória. Jó olhou e falou assim: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, mas bendito seja o nome do Senhor. A tempestade não vai te matar se você acordar o homem certo. Eles resolveram acordar Jesus. Olha a pergunta que o Espírito Santo me mandou fazer agora para você. Você está indo na fonte certa?
Você está indo na fonte certa. Aqueles homens tinham muitas opções. Eles eram pescadores. Eles poderiam pular no mar, virar o barco, não sei. Mas eles foram na fonte certa. Lembra a mulher que o seu filho morreu? Ela foi até Eliseu. Ela foi na fonte certa. Você tem ido à fonte certa. Você tem bebido da água certa. Porque o mesmo Deus que realizou na vida desses homens, que realizou na minha vida, Ele vai realizar na tua vida também. Você está pronto para viver a sua história? Você está pronto para isso? Você está pronto para sair do nível de acreditar que Deus pode realizar em outros e começar a acreditar que Ele vai realizar em você? Você está pronto para isso? Você está pronto para viver as suas vitórias em Cristo? Você está pronto de não somente viver declarando para os outros, mas começar a declarar para você? Você está pronto para isso? Você está pronto para, no meio dessa tempestade, declarar em nome de Jesus e ver o vento e o mar obedecer a voz dele e a tempestade passar? Você está pronto para isso? Você está pronto para declarar e ver a sua família servindo ao Senhor? Está pronto para poder declarar isso? Está pronto para dar um basta naquilo que tem aprendido você no vício, na mentira, em tudo que tem aprisionado a tua vida? Está pronto para mudar de atitude e viver as coisas de Deus na tua vida? É isso que Deus quer, uma atitude de coragem. É isso. Ele pergunta para eles: onde está a tua fé? É a fé. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza do que se espera. Está na hora de você começar a viver daquilo que você não está vendo. Porque o fato de você não ver não significa que ela não existe. Está lá. Está lá. O fato de você não ver não significa que não existe. Está lá. Você já viu o cego como anda com a sua muletinha? Ele não está vendo, mas ele sabe que no caminho tem um obstáculo. Ele usa aquela varinha para quê? Para identificar. Embora ele não esteja vendo, ele sabe que alguma coisa existe ali. Nós não somos cegos, mas nós temos que entender que o fato de eu não estar enxergando não significa que não exista. Só quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o que Deus prometeu já existe na tua vida. O que Deus falou já existe no mundo espiritual. O que Deus falou já está pronto, não vai começar a acontecer, já está pronto, porque quando Ele declara, já está pronto, já está realizado. Agora nós temos que ter o acesso através da fé. É através da fé, a gente precisa avançar, a gente precisa seguir, a gente precisa conhecer e viver das coisas que Ele tem para nós. Nós estamos perto, estamos do lado. Então, amado, eu tenho a obrigação de comer do melhor. Você já viu criança em festa? Tem a mesa de bolo, pelo menos meu filho é assim. Tem a mesa de bolo, tem os docinhos. Parece que são igual formiga, atrai, irmão. Quando a mesa está toda posta, o que eles fazem? Toda criança geralmente faz isso. Se aproxima e come da mesa. A gente que é adulto, cheio de regra, o que a gente faz com ele? Não pode mexer. O que a mamãe falou em casa? Aí o que o dono da festa fala? Mesmo educado: deixa. É assim ou não é? Deixa ele comer. É criança. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Enquanto o diabo está dizendo assim, ó, a mesa está lá, mas não pode comer. Jesus está dizendo assim: deixa, vem. A gente está vivendo assim, ó.
A gente está perto, mas está longe. As regras estão nos impedindo de comer. Jesus preparou uma mesa. Davi fala assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi está pedindo ao Senhor isso. E a gente está de longe e a mesa está pronta. E a gente está de longe, a mesa está pronta. A gente está de longe, a mesa está pronta. A gente está dizendo para os outros: vai lá e come, vai lá e come, vai lá e come. E a gente está ficando de fora. Deus está dando comando para a gente hoje. Avança o sinal, entre na mesa, come da mesa, usufrua da mesa, porque a mesa está preparada para nós. Ele é o dono da festa. Então ele dá para quem ele quer, amado. A gente está perto. Os homens estão perto de Jesus, estão perguntando: quem é esse homem? Quem é? Quer ver uma coisa? Um teste rápido. Qual o meu nome? Falei bem alto. Qual o meu nome? Ih, só alguns me conhecem. Qual o meu nome? Todo mundo aqui, a maioria me conhece, sabe o meu nome. Agora, vocês conhecem a Deus como conhecem o meu nome? Qual é o nome do seu Deus? É o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que move, é o Deus que consola, é o Deus que exorta, é o Deus que anima, é o Deus que levanta, é o Deus que edifica, é o Deus que corrige, é o Deus que realiza. Quem é o teu Deus? É o Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Deus provedor. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Porque a gente tem que conhecer Ele na nossa, não somente no seu nome, mas nas suas características. Tem coisas que vocês, todo mundo que falou meu nome, tem coisas que só minha esposa sabe. Tem preferências que só ela sabe por causa da nossa intimidade. Nem minha mãe, tadinha, que já me botou no mundo, já não sabe mais tanta coisa. Eu já estou 24 anos com ela aqui, hoje ela sabe muito mais coisas do que minha mãe sabia. E minha mãe me conhece, me deu a luz. Mas a intimidade, esse dia minha mãe falou para mim assim em casa, lembrei disso aqui, ele estava lá comendo. Aí a mãe falou assim: não gostava de nada disso aí. Lembra, mãe? Estava comendo, aí fez negócio lá para gente comer lá, não sei, nem lembro o que foi. Foi caldo, acho que ela fez, alguma coisa que ela fez. Viviane fez, eu comendo pra caramba. Minha mãe falou assim: lá em casa não comia nada disso, nem ela sabe mais do que eu gosto. A gente está andando assim dentro do barco, com Jesus do lado, dormindo como se fosse um desconhecido. Está na hora de você acordar o Mestre. Está na hora de você começar a viver, usufruir daquilo que Ele tem para a tua vida. Fique de pé comigo, por gentileza. Fique de pé, por gentileza. Eu quero desafiar a tua fé essa noite. Quero desafiar você a voltar a crer. Não é acreditar, não é saber que Jesus é. Não é aquele temor de falar assim: poxa, Jesus é Salvador. Não. É aquela coisa do íntimo, da ativação da primeira vez, da mão levantada. É aquele Deus que você viu Ele agir na tua vida, que você viu o livramento que Ele te deu, que você viu a recompensa que Ele te deu. Estou desafiando você hoje a voltar a crer, a esquecer se houve decepções, acusações, medos, esquecer isso e voltar a ativar a tua fé em Deus, a voltar a viver para Deus. Os dias são maus, a coisa está se findando. A Bíblia diz que por causa do pecado e iniquidade o amor iria se esfriar. Nós temos visto isso a cada dia. Diz que a apostasia viria em grande escala. As pessoas abandonariam a fé. O
Porque nós vemos aí uma avalanche de pessoas que estão se distanciando da igreja. E o diabo está batendo palma porque ele está implantando uma filosofia de que não precisa de igreja. Mentira! A igreja é santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A ela Jesus deu autoridade e poder. Está aqui. Pastor, eu sou a igreja. Não, você sozinho não é igreja. Nós só somos igreja porque estamos juntos. E eu quero desafiar a tua fé essa noite, a você voltar a crer no sobrenatural de Deus na tua vida. Voltar a crer nisso. Pararmos só de falarmos o que Deus vai realizar nos outros, porque Ele quer começar a realizar em você. Quando nós começarmos a viver assim, nós reativarmos isso, escute, você vai falar bem menos, porque os teus gestos falarão por você. As pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho do Espírito Santo reativado na tua vida. As pessoas vão ver cada dia você avançando mais. Precisa viver assim. Cadê aquela mulher forte que você era? O Espírito Santo está me trazendo isso hoje aqui. Cadê aquele homem de fé que você era? Cadê? É isso que Ele está chamando, acorda. Acorda. Você está atravessando o mar. A tempestade veio, mas Jesus está no barco. E está na hora de você viver as tuas experiências com Deus. Está na hora de você ter o seu nome escrito no livro da vida. Está na hora de você conquistar as promessas que Deus tem para a tua história. As promessas não vão ser para a gente usufruir na eternidade, não. A promessa da eternidade é outra coisa. Existem promessas para a gente usufruir na terra. Da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, no lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tem alguém essa noite que entendeu essa palavra? Jesus está dormindo no barco, acorde Ele na tua vida. Alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou se reconciliar com Ele, refazer a trajetória. Se tiver alguém, onde você estiver, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você, vem aqui. Hoje é a noite de Deus na tua vida. Aqui uma alma para Jesus, aqui ó. Aqui uma alma para Jesus. Está na hora de viver novos começos na tua vida. Cadê a segunda pessoa? Eu sei que tem mais alguém. O Espírito Santo fala comigo isso. Está na hora de você reativar a tua fé, reativar a tua aliança com Deus. Cadê você? Sai do seu lugar. Vem aqui hoje, não espere. Pode estar ventando o vento que for, pode estar soprando o vento que for, pode ter vindo a tempestade que for. Se o barco tombou, Jesus coloca o barco no lugar e Ele quer continuar a navegar. Cadê você que quer refazer a tua aliança com Deus? Sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui hoje. Vem aqui, entregue sua vida ao Senhor novamente. É tempo de você ativar a sua fé. É tempo. Eu estou fazendo você um convite, porque se veio a tempestade é porque o propósito existe. E é tempo de mudança. É tempo de viver coisas novas em Deus. Nós não somos a igreja perfeita, mas somos a igreja saudável, porque cremos em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Cadê você? Já vou encerrar.
Cadê você? É hoje, é hoje. É hoje. É hoje. Não olhe para a condição do tempo. Não olha. Não fique prestando atenção na meteorologia. Meteorologia é uma previsão. Não preste atenção na previsão que o diabo tem lançado na tua mente. Vem viver o tempo real em Deus. Está na hora. Vamos orar ao Senhor Jesus pela vida dele aqui. Fábio, olha para mim, Fábio. Deus está no comando da tua vida.